E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai desenterrar uma das lendas urbanas mais arrepiantes e antigas do Brasil. Aquela que te fazia pensar duas vezes antes de ir sozinho ao banheiro da escola. Sim, estamos falando dela. A loira do banheiro. Mas prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode ser bem mais perturbador do que a ficção. No início do século XX, em uma escola de São Paulo, uma jovem de apenas 17 anos foi encontrada morta dentro do banheiro. O corpo ensanguentado, as circunstâncias inexplicáveis e o pior, ninguém jamais descobriu o que realmente aconteceu naquela noite. Essa morte misteriosa deu origem a uma das lendas urbanas mais famosas do nosso país, uma história que nos fez ter medo de ir ao banheiro sozinhos e que até hoje arrepia qualquer um que se lembra dela. O que muitos não sabem é que a loira do banheiro pode ter sido real. Hoje vamos mergulhar fundo no caso arquivado que, muitos acreditam, deu origem a essa lenda. A verdade pode ser ainda mais sombria. Antes de entrarmos no caso real, vamos relembrar a lenda. Afinal, quem nunca ouviu falar da loira do banheiro, não é? As versões variam, mas a história geralmente é assim. Uma jovem loira morreu de forma trágica no banheiro de uma escola. Uns dizem que foi um acidente, outros falam em suicídio, e há quem jure que foi assassinato. Desde então, seu espírito assombra os banheiros das escolas, especialmente os femininos. Para invocá-la, as crianças faziam rituais, batiam 3 vezes na porta, davam descarga ou repetiam seu nome várias vezes olhando para o espelho. E então, ela aparecia. Loira, vestida de branco, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Essa lenda se espalhou por todo o Brasil nas décadas de 70 e 80, virando um fenômeno. Mas o mais intrigante é que ela pode ter raízes em um caso real, ocorrido muito antes, lá nos anos 1900. E agora a parte que nos faz arrepiar. Vamos aos fatos. De acordo com relatos e registros antigos, tudo começou em uma escola paulista dirigida por um homem muito respeitado na comunidade. Ele tinha uma filha chamada Maria Augusta, uma jovem de apenas 17 anos. Descrita como bonita, de cabelos claros e pele muito branca, ela frequentava a mesma escola onde o pai trabalhava. Um dia, o impensável aconteceu. Maria Augusta foi encontrada morta dentro do banheiro da escola. Havia sangue, sinais de violência, mas nenhuma explicação clara. Os primeiros relatos indicavam que ela teria sofrido um acidente. Outros documentos mencionavam suicídio, mas surgiu uma terceira teoria. A mais perturbadora de todas, a de que ela teria sido assassinada. E o pior, que o próprio pai poderia estar envolvido. Essa é a parte mais nebulosa do caso. Nunca houve uma investigação completa e transparente. Alguns dizem que o diretor, usando sua influência, abafou o caso para proteger a imagem da família. Outros acreditam que a jovem realmente tirou a própria vida e que a família, envergonhada, escondeu a verdade. E há quem jure que foi um acidente que saiu do controle, com consequências trágicas. O fato é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Maria Augusta naquela noite. O caso foi arquivado sem solução. E a partir daí, a história começou a se transformar, ganhando contornos de lenda. Após a morte misteriosa de Maria Augusta, boatos começaram a circular pelos corredores da escola. Alunos diziam ouvir barulhos estranhos no banheiro, portas batendo, sussurros. Algumas meninas juravam ter visto uma figura feminina de branco próxima aos espelhos. Outras contavam que sentiam uma presença estranha, um frio inexplicável, ou que viam manchas de sangue que apareciam e desapareciam. Com o tempo, a história saiu daquela escola e se espalhou para outras. E então para cidades e estados. Cada nova versão adicionava um detalhe que a tornava ainda mais assustadora. Em algumas, a garota era uma aluna que sofreu bullying e voltou para se vingar. Em outras, ela teria sido vítima de um crime passional. E em certas versões, ela voltava para assustar quem ousasse perturbar seu descanso. Nos anos 70 e 80, quando as lendas urbanas ganharam uma força incrível no Brasil, a loira do banheiro já era um fenômeno nacional. Crianças de todas as regiões do país conheciam a história, com seus próprios rituais e avisos. E o mais interessante é que muitas delas não sabiam que a lenda poderia ter se originado de um caso real. O grande mistério que permanece é: será que a lenda surgiu da morte de Maria Augusta? Ou ela já existia antes e o caso real apenas reforçou a história? Não há provas concretas ligando os dois eventos de forma definitiva, mas as semelhanças são, no mínimo, inegáveis. Uma jovem loira morta em um banheiro escolar em circunstâncias misteriosas, sem resposta. É muita coisa para ser apenas coincidência, você não acha? Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com Maria Augusta. O caso permanece arquivado, sem solução, e as teorias são muitas.
A primeira teoria é o suicídio. Alguns acreditam que ela estava passando por problemas emocionais, talvez relacionados à pressão de ser filha do diretor, e decidiu tirar a própria vida. Naquela época, o suicídio era um tabu ainda maior do que hoje, o que explicaria por que a família teria ocultado os fatos ou buscado uma versão diferente. A segunda teoria é o acidente. Essa é a versão que, por um tempo, foi a mais aceita, mas levanta muitas dúvidas. Como um acidente em um banheiro poderia resultar em tanto sangue? E por que não houve uma investigação aprofundada para esclarecer as causas? A terceira teoria e a mais sombria é o assassinato. Há quem diga que Maria Augusta foi vítima de um crime, possivelmente cometido por alguém próximo. O nome do pai chegou a ser sussurrado em alguns círculos, mas nunca houve qualquer acusação formal. Outros suspeitam de colegas da escola ou até de funcionários. O problema é que, sem uma investigação adequada, jamais saberemos a verdade com certeza. E é justamente esse mistério, essa lacuna na história, que mantém a lenda viva até hoje. A loira do banheiro é, sem dúvida, uma das lendas mais famosas do Brasil. Gerações inteiras cresceram ouvindo essa história, sentindo aquele frio na espinha ao entrar sozinho no banheiro da escola. Mas por trás do mito, pode haver uma verdade muito mais triste e perturbadora. Maria Augusta era uma jovem de carne e osso, com sonhos, medos e uma vida inteira pela frente, e sua morte, envolta em mistério, nunca recebeu a atenção e a justiça que merecia. Seja acidente, suicídio ou assassinato, uma coisa é certa: alguém sabia a verdade naquela época, e essa verdade foi enterrada junto com ela, ou escondida nas sombras. Será que a lenda surgiu como uma forma inconsciente de manter sua memória viva, de não deixar que seu desaparecimento fosse completamente esquecido? Ou foi apenas o jeito que as pessoas encontraram de lidar com algo que não conseguiam explicar, de dar forma a um medo coletivo? O caso de Maria Augusta permanece arquivado, sem solução, perdido nas sombras da história. E talvez, só talvez, a loira do banheiro seja sua forma de nos lembrar que ela existiu, que ela importava, e que seu mistério nunca foi resolvido. Pense nisso na próxima vez que você ouvir essa lenda, porque às vezes as histórias mais assustadoras são aquelas que realmente aconteceram. E você? O que acha? A loira do banheiro foi apenas uma lenda que surgiu da imaginação popular? Ou será que Maria Augusta realmente existiu e sua história trágica foi esquecida com o tempo, dando lugar ao mito? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sua teoria é super importante para a gente. E se você gostou desse vídeo e ficou curioso para desvendar outros mistérios como esse, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia nessa investigação arrepiante. Até a próxima e fique ligado, porque o mundo está cheio de histórias esperando para serem contadas.